Boa noite, como sempre, né? Prezando pelo horário, então já vou começar as instruções aí, obedecendo mesmo o nosso horário de começar. Hoje a gente vai usar a mesma lógica da semana passada. Eu vou estar fazendo a transmissão aqui pelo Meet e a transmissão lá pelo Instagram da comunidade. Uma das coisas que eu quis manter foi porque pelo Meet a gente consegue uma interação maior, vocês conseguem abrir o microfone para falar comigo. Eu acho isso mais interessante. No Instagram só dá para participar com os comentários e tal, então há uma certa limitação. Uma outra diferença também é que a partir da próxima semana a gente vai disponibilizar alguns dos materiais que eu vou mandar sempre para quem está no Meet, igual. Na formação da semana passada, da vida intelectual, a gente teve lista de livro, a gente teve algumas dicas aí, né, por temperamento e tal. Então essas coisas todas, elas sempre ficam disponíveis só para quem está aí no Meet, quem fez a inscrição na formação. Então a gente sempre vai disponibilizar lá no grupo ou mandar por e-mail, né, dependendo do que for. Então esses benefícios, digamos assim, né, vai receber quem está fazendo as inscrições na formação e quem está participando pelo Meet. Pelo Instagram eu já não consigo disponibilizar por causa de arquivo, porque às vezes precisa mandar por e-mail, enfim, né? É um pouco mais fácil mandar aqui. Reforço, todo mundo que quiser participar, quiser comentar, manda para mim nos comentários aí. A galera do Meet, né, que já está aí há mais tempo, sabe que é só abrir o microfone que eu já sei que vocês vão falar, então eu já me organizo para dar palavra. E podem mandar aí no chat, estou com o chat aberto aqui no outro telefone, mandar nos comentários que eu consigo esclarecendo todas as dúvidas. Hoje eu tô meio perrengada aqui, eu tô com uma indisposiçãozinha, então vocês vão precisar ter uma paciênciazinha comigo, tá? Tô mais lenta, provavelmente eu vou conseguir fazer um tempo menor de formação, mas vai dar certo, assim, a gente vai conseguir abordar aí juntos e continuar o caminho que nós começamos na semana passada. Então, para quem está chegando agora, nós vamos continuar a formação, a educação da vontade, do Júlio Paioti, que é esse aqui, deste livro que está na minha mão. Nós vamos continuar. Na semana passada eu fiz uma série de ajustes, né, de conceitos teóricos mesmo, para a gente entender esse processo aí da educação da vontade. E a ideia hoje é que a gente consiga fazer conselhos mais concretos mesmo, sabe? Tô afim hoje de falar meio que como que vai educar a vontade mesmo. É mais ou menos esse o caminho. Então, todo mundo preparado aí, a gente vai de fato começar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero de fato confiar de uma forma muito especial a formação de hoje aos cuidados da Virgem Maria, para que ela possa mesmo assim fecundar os nossos corações, sabe? Ela que também gerou e educou Jesus, que ela possa mesmo gerar e educar-nos para uma vida nova, para uma vontade educada, para ordenarmos, né, todas as coisas. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Estejam à vontade aí para participar, para comentar. E vamos começar, né? Na semana passada eu fiz uma série de ajustes ali, né, no que diz respeito ao meio que o fundo necessário para a gente entender a educação da vontade. Para hoje, mesma lógica da vida intelectual, eu não vou trazer necessariamente capítulo a capítulo não, tá?
Porque assim, o livro é muito denso, gente, tem muita coisa, é muito bom inclusive. Recomendo a leitura, tá? Minha formação não substitui a leitura do livro, tá? Então, por favor, leiam o livro. Mas ele tem muito conteúdo, você vai descobrir um universo de coisas além do que eu disse aqui. E aí, para hoje, eu vou, lógico, né, recorrer ao livro em vários momentos, mas eu não vou fazer capítulo a capítulo, não. Eu vou trazer aí meio que um caminho mesmo para nós aprendermos aí os primeiros passos para educar a nossa vontade. Algumas observações importantes que eu quero fazer é em relação ao centro do livro. O livro ele gira em torno de, né? Ele gira em torno basicamente da seguinte ideia. O autor ele tem uma frase que ele fala assim: a educação é um meio para alcançarmos a liberdade interior. Só que a liberdade não é algo natural, ela é uma recompensa. Só é livre aquele que merece ser livre. Isso é algo que precisa cair, assim, profundamente dentro de nós. A educação é um meio para alcançarmos a liberdade interior. Só que a liberdade não é algo natural, ela é uma recompensa. Só é livre aquele que merece ser livre. Ou seja, você só vai ter a liberdade de não ser escravo mais das suas paixões, não ser escravo mais da preguiça, não ser escravo mais da luxúria, não ficar caindo recorrentemente no pecado da castidade, na masturbação, da ira, da gula, e aí eu tenho infinidade de possibilidades para falar. Você só vai ser livre quando você fizer por onde ser livre. A educação da vontade, a liberdade, ela não é direito, entende? Que você tem, que chega, né? Que cai no seu colo. Não é assim que funciona. Isso não é natural. Isto é alcançado em nós com esforço. É o esforço que faz com que nós sejamos capazes de dominar as nossas paixões. É o esforço que me faz deixar de ser preguiçoso. É o esforço que me faz deixar de cair na castidade, entende? Requer esforço. Não tem jeito. Muitas vezes nós rezamos até, né, para Deus. Ai, Deus! E pede, fala e não faz nada. Cara, Deus não vai fazer uma parte que cabe a nós. A graça vem e completa diante do nosso esforço. A graça vem e impulsiona. Vou dar um exemplo. Nós estamos aí todos reunidos hoje numa formação sobre educação da vontade. Quando eu me lembro essa semana, acho que conversava com a Amanda, ela falou assim: Carol, nunca ouvi falar disso. Nunca tinha ouvido falar em educação da vontade. É um ponto. Você não vai educar sua vontade, você nunca ouviu falar disso. Então precisa de uma formação intelectual e de ações concretas que vão me conduzir a fazer algo. Então, a liberdade de não ser escravo das paixões, a liberdade de não ser refém dos movimentos mais baixos que a gente tem na alma, ela vem como prêmio daqueles que se esforçam para isso. Ele não vai vir de graça, né? Digamos assim. E aí, assim, a felicidade, ela consiste exatamente nesse movimento de ser capaz, que a educação da vontade, ela é o quê? Ela é a inteligência que é capaz de governar os meus sentimentos, governar as minhas decisões. E a felicidade, ela tá aí. Ela tá nessa liberdade. Ela tá em fazer aquilo que é certo. Eu não sei se vocês estão conseguindo me compreender, mas pensa aí no seu vício principal. Pensa naquilo que é mais difícil. Se é soberbo, se é preguiçoso, sei lá, você reclama muito, você tem aí seu vício. Imagina isso não te escravizar mais. Imagina você ser... Isso, aí tá a felicidade, entende? Está de fato em cumprir o nosso papel, em cumprir o nosso dever. Tá nesse lugar. E a educação da vontade, ela é uma dessas ferramentas para me levar em direção à felicidade. Nós temos o hábito de confundir muito felicidade e prazer. Prazer é o que você sente comendo aquele segundo, terceiro, quarto ou quinto pedaço de bolo. Prazer é o que você sente comendo chocolate apesar de você estar de dieta. Prazer é você cair no pecado da masturbação.
Felicidade é você colher os frutos da dieta que você está fazendo. Colher os frutos da disposição de se vencer e fazer exercício. Porque a felicidade é duradoura. O prazer, ele tem alguns minutinhos ali e depois ele se dissipa, ele acaba. E aí vem o quê? O remorso, o arrependimento, o vazio, a frustração. Então a felicidade, ela tá nesse lugar. E aí, como o autor ele coloca muito concretamente, em relação aos principais inimigos que a gente tem para combater, e aí, quando eu falo de educação da vontade, eu estou falando de tudo aquilo que é bom, que você sabe que você precisa fazer, que você sabe que você precisa conquistar e você não faz. Seja o exercício de uma virtude, seja o estudo, seja o trabalho, seja perder peso, seja parar de falar mal dos outros, tudo isso que você sabe que é bom, que é moral, que é virtuoso, e aí, claro, na dimensão espiritual, o texto que você quer rezar todos os dias e você não reza, a sua oração pessoal que você quer fazer todos os dias e você não faz, acordar todos os dias cedo para ir à missa, a educação da vontade te faz ser capaz de fazer todas essas coisas que eu estou dizendo. Então, quando eu estiver falando sobre as ações, pensa naquilo que é seu particular, aquilo que você quer fazer. O motivo que você está aqui para aprender a educar a sua vontade. E aí, isso que você está tentando fazer e que não consegue, 2 pontos muito importantes, ou melhor, 2 inimigos, né? Que é esse o nome que o autor dá. Os 2 principais inimigos que você tem para combater é a preguiça e a sensualidade. São os 2 principais inimigos que você tem para travar. Por que é tão importante saber disso? Que são eles sempre a fonte das coisas que vão te atrapalhar a fazer. A raiz é sempre a sensualidade ou a preguiça. É sempre o querer o mais gostoso, o mais fácil, o mais confortável, ou a preguiça, que acaba sendo isso também, né, de certa forma. E aí, preguiçoso não é só aquele que não faz, tá? Porque às vezes você vai olhar pra mim e falar assim, não, Carol, mas eu não sou preguiçosa. Preguiçoso não é só aquele que não faz. Preguiçoso é aquele que não tem constância. Isso é uma frase do próprio autor. Deixa eu até achar aqui. Os preguiçosos são só os que não fazem nada, mas os que não são perseverantes. Então, às vezes, você vai até falar comigo assim, Carol, mas eu mexo o dia inteiro. Eu faço as coisas o dia inteiro. Mas você faz um monte de coisa inútil. Você não faz, de fato, aquilo que você tem que fazer. Você não cumpre, de fato, a sua obrigação. Você faz um monte de coisa, na verdade, para amenizar a sua consciência de que você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. Você tem uma obrigação, você tem um compromisso para entregar, mas você faz várias outras coisas que não são relevantes. Você até ajuda as pessoas, às vezes, mas não é aquilo que você tem que fazer. Você está, na verdade, aliviando sua consciência para justificar o fato de você não ter cumprido sua obrigação. E aí, antes de entrar propriamente no passo a passo, que eu realmente fiz assim, um passo a passo, sabe? 9 passos para você educar sua vontade. E alguns outros conselhos. Antes de falar disso, eu quero só... Peraí que caiu. Pegou lá, Rafa. Antes de falar disso, eu quero reforçar o poder que os sentimentos têm sobre as ideias. Uma frase do autor, ele fala assim: grande parte dos nossos sentimentos se apoiam em ideias. Somos facilmente movidos por sentimentos, mais do que por ideias. As ideias buscam combustíveis nos sentimentos. Vamos pensar aqui. Pensa lá no nazismo, em Hitler. Olha quantas pessoas Hitler moveu, quantas coisas essas pessoas fizeram. E aí eu tô falando de atrocidades horrorosas. As pessoas, elas não são movidas somente pelas ideias. Não foram só as ideias de Hitler que fizeram eles fazerem o que eles fizeram. Na verdade, as pessoas são, em suma maioria, isso é psicologia, tá? São movidas pelos sentimentos. Por que isso é tão importante? Porque hoje você é governada pelos sentimentos ruins, pela preguiça, pela sensualidade, por um monte de coisa desse tipo.
E aqui a gente vai aprender a como usar esse mesmo sentimento para fazer coisas boas, para fazer com que você consiga educar sua vontade, né? E aí, para o primeiro passo, é o que eu disse a respeito da tomada de consciência. Quais são os inimigos que você precisa combater em relação os inimigos da sua vontade, os inimigos dos seus resultados bons, que é a preguiça e a sensualidade. Nós tendemos a essas duas coisas. Aquela coisa de lei da física, o corpo parado tende a permanecer parado. Isso é verdade, você tende a não querer fazer nada, ou a querer fazer um monte de coisa inútil. Nós não tendemos a obrigação, nós não tendemos aquilo que é necessário. Para fazer aquilo que é certo, requer de nós um esforço. A concupiscência do pecado, ela está gravada em nós, então é muito mais fácil a gente fazer aquilo que é ruim do que a gente fazer aquilo que é bom. O bom precisa de esforço. E a sensualidade está no mesmo lugar. Nós vivemos numa geração que está aí assolada por diversas ideologias que fazem com que nós sejamos esmagados para as camadas mais baixas da nossa personalidade, para sermos escravos mesmo das paixões. As propagandas, a hipersexualização. Você vai ver uma propaganda de manteiga, ela é apelativa sexualmente. Eu lembro há muito tempo atrás uma propaganda do Biscoito Maria, uma maisena, que ela teve um apelo sexual. Gente, eu fiquei revoltada. Eu falei, não, agora passou todos os limites, cara. Biscoito Maria foi sacanagem. Mas de fato, nós somos bombardeados todo o tempo com informações que aguçam os nossos sentidos. O prazer, e aí eu não falo só do prazer sexual, mas do comer, sabe? Dessas coisas todas de prazer sensível mesmo. Então eu preciso ter essa consciência. Os dois inimigos que eu tenho para combater os dois principais, né? Não que eu não tenha outros, mas os dois principais é a preguiça e a sensualidade. Tô rindo aqui da Kátia comentando. O segundo ponto, né? A segunda ferramenta que a gente tem. E aí, tá dando para entender? Vocês estão acompanhando o raciocínio que eu tô fazendo? Vocês vão comentando para mim aí, gente. Se vocês não estiverem acompanhando meu raciocínio, vocês me sinalizam. O segundo ponto, então, o primeiro ponto para educar minha vontade é identificar quais são os meus inimigos. Por isso eu pedi para vocês na semana passada para olharem quais são as coisas que vocês fazem que move as suas paixões mais baixas. Que sentimento que está impulsionando isso aí? É inveja, é ciúme, é raiva, é preguiça. Eu dei esse dever de casa na semana passada justamente para que você consiga ir tendo clareza de quais são os seus inimigos. Que você só vai conseguir combater quem você sabe, né? Os padres do deserto ensinam justamente isso. Existe uma ejaculatória específica para cada um dos demônios. Você precisa saber qual que é o demônio que você está combatendo, para você poder usar a arma adequada. Então, o segundo ponto é exatamente a questão dos sentimentos. As ideias, elas são de fato executadas a partir dos sentimentos. Eu até precisaria entrar melhor para explicar isso aqui, mas eu vou tentar explicar da forma mais prática possível. Vou dar um exemplo. Vocês vão lembrar na sexta-feira passada que eu falei sobre quem eu quero ser. Eu preciso ter tudo que eu decido fazer. Eu decido ser uma mulher virtuosa. Eu resolvi ser uma católica de verdade, de viver as virtudes, de viver os sacramentos. Por que eu decidi fazer isso? Qual que de fato é o sentido disso que eu decidi fazer? Quem eu quero ser? Por que isso é tão importante? Que são esses pensamentos que vão mover a sua vontade em direção àquilo que você quer. Nós precisamos sempre nos lembrar que a nossa meta é o céu. Que o lugar para onde nós vamos é o céu. Por quê? Porque o sofrimento de todo dia, ele vale a pena comparado ao céu. A renúncia que eu preciso fazer vale a pena em relação ao céu. O jejum que eu preciso fazer vale a pena em relação ao céu. Então, eu sempre, quando eu digo que as ideias são movidas pelos sentimentos,
É porque a ideia, ela gera um sentimento em mim. Eu preciso usar esse sentimento em favor daquilo que eu quero alcançar. Vou dar um exemplo. Eu tô gorda e quero emagrecer, decido fazer uma dieta. Concorda que comer um chocolate é algo muito prazeroso? Cara, é muito gostoso comer um chocolate. Como é que eu vou convencer a mim de não comer um chocolate que é gostoso? Usando justamente um bem maior ainda. Eu preciso ter os olhos postos no corpo que eu quero ter, nos quilos que eu quero perder, no quão eu vou ficar mais feliz com isso, no quanto a minha estima vai melhorar. Assim é que eu consigo olhar para o chocolate e dizer, cara, é muito gostoso comer chocolate, mas eu prefiro a felicidade de ficar magra. Nossa, é muito difícil ler 10 páginas do livro por dia. Mas vale a pena se eu quero ser alguém mais inteligente. Vale a pena se eu quero dar uma criação melhor para os meus filhos. É muito melhor assistir uma série ao invés de assistir uma formação aqui numa sexta-feira à noite. Concorda? Mas por que vocês estão aqui assistindo essa formação? Que o benefício da formação vale mais a pena do que ficar escornado no sofá da sua casa. Então, é assim que eu uso sentimentos para fazerem a minha ação. Quando eu dei o exemplo de Hitler, Hitler moveu aquelas pessoas todas pelo sentimento, não foi pela ideia. Foi pelo sentimento. Foi por fazer aquelas pessoas acreditarem que realmente seria melhor aquilo que ele estava propondo, que realmente faria bem para todo mundo, que a minha vida particular vai ser melhor se a gente fizer isso aqui, se a gente matar um monte de judeu. É o sentimento que move, não é a ideia. Então, para as coisas boas, eu preciso fazer o mesmo movimento. Por isso que na semana passada eu provoquei vocês sobre o sentido da vida, sobre realmente se você tem consciência que você foi criado para amar, conhecer, amar e servir a Deus. Se você tem consciência de quem você quer ser. Eu comentei até a meu respeito, uma das coisas que me move muito a estudar é justamente pensar a mãe que eu quero ser, a esposa que eu quero ser. Entende? Isso me move. Isso me move, por exemplo, às vezes a vencer a minha impaciência de querer enforcar meu noivo, e eu preciso lembrar que, cara, eu vou casar com ele pro resto da vida. Então não vai dar pra eu enforcar ele. Ou eu aprendo a ter paciência, ou eu nem caso. Então, o fim último precisa mover o meu sentimento, entende? Aonde eu quero chegar a esse lugar. Vocês já me ouviram falar essa frase, quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Então, eu preciso usar o lugar onde eu quero chegar, a meta onde eu quero alcançar, para mover o meu sentimento. Para mover a minha vontade. Do mesmo jeito que são sentimentos de preguiça, os sentimentos de desânimo, os sentimentos ruins, que fazem com que eu não faça algo que eu preciso fazer, que eu não domine sobre a minha vontade, eu preciso usar esses mesmos sentimentos positivos em direção a fazer. Então, o segundo ponto, ele está nesse lugar. Ele está em prestar atenção e usar os seus sentimentos em favor das suas metas. Em usar aquilo que você sente em favor de conquistar o que você quer conquistar. E aí, mais na frente eu vou entrar melhor, mas a reflexão meditativa que o Júlio Spaiotti fala, ele está falando disso. Ele está falando de... Tadinho dele, adoro. Isso é ele, no mínimo. Essa reflexão meditativa, ela não está no lugar da lectio. Ela está no lugar de refletir sobre os benefícios das escolhas que eu estou fazendo. De refletir sobre os benefícios diante daquilo que eu me imponho. Porque vocês concordam comigo que mortificação por mortificação não faz o menor sentido? Gente, se não for pelo céu, pra que eu vou ficar passando fome? Se não for para alcançar um bem maior, pra que eu vou ficar me impondo sofrimento? Não faz sentido. As coisas que nos contrariam, elas só fazem sentido à luz de um bem maior. Então, primeiro ponto, tomada de consciência dos inimigos, preguiça e sensualidade. Segundo ponto, a consciência do movimento dos sentimentos em relação às ideias. Usar os sentimentos em favor das ideias.
O terceiro, ele tem muito a ver com o segundo ponto, que é ter clareza de onde eu quero chegar, ter clareza de onde eu quero ir, qual é a virtude que eu quero alcançar. Eu não posso querer alcançar todas as virtudes, eu não tenho como querer alcançar tudo. Por exemplo, um movimento importante é tentar identificar qual que é o defeito dominante, qual que é o defeito que radia sobre todas as coisas que você faz. Ah, eu sou egoísta. Aí eu tenho atitude de falta de educação com os outros é porque eu sou egoísta. Eu sou mimada é porque eu sou egoísta. Eu sou preguiçosa é porque eu sou egoísta. Porque o egoísta, ele quer sentar no lugar e todo mundo me deve tudo. Todo mundo precisa fazer tudo pra mim. Eu sou uma criancinha de poucos anos que precisa ser cuidada, que precisa de atenção, que precisa... Qual que é esse defeito dominante? Ah, eu procrastino. Sei lá, tem uma infinidade de defeitos aqui para listar. Então, eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar. Eu quero vencer esse defeito dominante. Eu quero ser uma mulher mais paciente. Eu quero ser um homem mais cortês. Eu quero ser um marido melhor. Eu preciso ter uma meta, né? Quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. E aí eu vou ali vivendo a vida, né? A vida vai ali me levando do jeito que dá. E quando eu assusto, eu tô com 60 anos e eu não mudei absolutamente nada. Eu vou chegar diante de Deus depois da minha morte, que também foi algo que eu provoquei vocês na última sexta-feira, de mãos vazias. Entende? Deus vai virar pra mim e vai falar: Carol, cadê os talentos que eu te dei? Eu enterrei, não sei onde eu botei, eu esqueci onde eu coloquei. Você não fez esforço nenhum de melhora disso. O quarto ponto, e esse é um dos que eu gosto muito, que parece óbvio, tá, gente? Mas nos atos concretos ele não é tão óbvio assim para nós. O quarto ponto é ter consciência de que a vida adulta requer renúncias, que o sofrimento faz parte da vida e que não dá para viver de prazer. Quando se é adulto, se escolhe entre duas opções desconfortáveis e não entre duas escolhas gostosas. Isso é meio óbvio, mas o sofrimento ele faz parte da vida humana. A Sagrada Escritura vai dizer, Nosso Senhor nos diz tão bem, né? No mundo tereis aflições. Não dá para tudo ser gostoso, não dá para tudo ser prazeroso. Amar requer sacrifício, amar requer renúncias concretas. Então, a vida adulta, ela está intrínseco, meio que está impresso. Então eu preciso ter consciência de que para ser uma pessoa melhor eu vou precisar renunciar, eu vou precisar mortificar, eu vou precisar sofrer. O sofrimento ele faz parte da vida. É sua mãe. Faz parte da vida humana, entende? Isso aí não tem como fugir disso. O quinto ponto, eu até vou recorrer a um trecho do livro. Quem tiver com o livro aí, tá lá na página 98, tá? Deixa eu achar aqui. E aí, tá na página 98. E é uma série de conselhos nesse movimento de governar os sentimentos. Ele fala assim: quando o sentimento favorável surge na consciência, impedi-lo de evadir-se logo, fixar sobre ele a atenção, obrigá-lo a despertar as ideias e os sentimentos que pode despertar. Em outros termos, obrigá-lo a proliferar e dar tudo que ele pode oferecer. Quando você tem um pensamento positivo, no sentido assim, eu quero emagrecer, e aí vem o pensamento do corpo que eu quero ter, né? Dos benefícios que eu vou ter. Eu preciso cultivar isso dentro de mim. Eu preciso meditar sobre isso. Eu preciso meditar sobre os benefícios que eu vou ter quando eu emagrecer, sobre os benefícios que eu vou ter na perda de peso, sobre o fato de eu estar em forma, sobre o fato do meu marido me achar mais bonita, de eu ter mais disposição para carregar meus filhos, de eu ter mais disposição para correr com as minhas amigas, de eu ter mais disposição para arrumar uma namorada, sei lá, você vai ter seus motivos. Mas quando o pensamento é proveitoso, é positivo em relação ao que você está fazendo, você precisa nutrir. Quando o sentimento nos falta, quando recusa se aparecer, né? Quando
não tá vindo o sentimento, quando você não tá muito motivado, digamos assim, né? Quando você não tá muito motivado, a consciência, esperar que ela faça o seu papel. Quando você estiver desmotivado, e aí até o próximo conselho, você não pode dar atenção aos pensamentos desmotivados, você não pode dar atenção aos pensamentos pessimistas. Você precisa evocar lembranças de pensamentos positivos. Ah, Carol, eu resolvi fazer exercício físico todo dia, mas hoje eu não levantei, eu dormi demais, aí eu fiquei frustrada porque eu não levantei. Você não pode dar atenção para esse sentimento muito tempo. Você tem que olhar para isso e falar, beleza, agora eu saio da cama, vou malhar de tarde hoje porque eu não acordei e amanhã é um novo dia. Amanhã eu começo de novo. Não é ficar ali se lamuriando, se penalizando, se martirizando porque você deixou de fazer. Isso não vai fazer você educar sua vontade. Isso não vai fazer você ser uma pessoa melhor. Aquela famosa frase, cai em pé, né? São João Paulo II ele vai falar que santo é o pecador que nunca desiste. Caiu, cai em pé. Isso vale para tudo. Isso vale para pecado. Isso vale para propósitos de virtude, para tudo. Quando um sentimento desfavorável tenha crescido e se imposto a atenção sem que nós tenhamos conseguido o autodomínio, realizar um trabalho de crítica destrutiva sobre todas as ideias de que esse sentimento depende e sobre o próprio objeto do sentimento. Não teve jeito, eu fiquei pessimista mesmo e agora eu tô aqui me martirizando com um monte de pensamento pessimista. Percebeu que você está fazendo isso? Não conseguiu controlar o pensamento quando ele surgiu? Faça uma análise racional desse pensamento. Ah, eu não presto, eu não sirvo para nada, eu não consigo nem levantar da cama de manhã para fazer o café do meu marido. Ai, meu Deus, eu não sirvo para nada mesmo. A Angélica tá aqui rindo do meu lado, porque ela se reconheceu agora. Minha filha, é exatamente o que acontece dentro da gente. Só que qual que é o problema? Às vezes a gente não tá treinado ainda a parar o pensamento quando ele começa. O ideal é parar quando ele começa. Mas isso requer treinamento. No processo de se treinar, o que você tem que fazer? Para e racionaliza os pensamentos que você está tendo. Você é realmente alguém que não presta para nada? Você é realmente alguém que não consegue fazer nada? Para e olha, quantos atos bons você tem comparado a quantos atos ruins? Quantas vezes você consegue fazer alguma coisa quando você resolve fazer e quantas vezes você não faz? Muitas vezes o sentimento pessimista, ele é, na verdade, a gente nutre ele para ter uma justificativa para não fazer, entendeu? Que a gente fica ruim, aí tipo, vou ficar aqui ruim e aí eu não preciso fazer. A raiz dele é preguiça. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Mas a raiz, muitas vezes, do nosso pessimismo é preguiça. É preguiça de mudar. Porque ser melhor dá trabalho, ser melhor tem que de esforço. Aí eu fico aqui morgada, entendeu? Não preciso reagir porque eu tô ruim. Não vou confessar porque, poxa, eu caio sempre nesse pecado. Na verdade, você quer continuar caindo. A verdade é essa. Se você realmente estivesse interessado e preocupado porque você magoou Deus, você tinha levantado, sacudido a poeira e bora pra cair de novo, porque só cai quem tá em pé. Quem já tá deitado não cai. O meu pai sempre falava isso. Porque minha mãe era muito paranoica em relação a carro, né? Bater carro, meu Deus, ela ficava cheia das coisas. Meu pai sempre falava assim, só não bate carro quem não dirige. Tá dirigindo, vai bater. Isso aí é a mesma coisa. Tá em pé, vai cair, meu filho. Até a glória dos céus vai cair. E por último, lançar sobre as circunstâncias exteriores da vida um olhar penetrante, indo até os seus mínimos detalhes, de forma a utilizar inteligentemente todos os recursos e evitar todos os perigos. O que o autor está falando nesse parágrafo? Olha para a realidade, não olha para o universo de pensamentos inúteis que você tem. Olha para a realidade posta diante dos seus olhos e usa essa realidade para te ajudar a ser melhor. Entende? Você chega no horário mais tempo do que você chega atrasado. Ou mesmo, olha para as vezes que você conseguiu chegar no horário para ser motivador para você chegar no horário. Você já conseguiu uma vez, então você consegue mais. Usar de fato os fatores externos a você para te ajudarem a dominar sua vontade, a fazer aquilo que você precisa fazer e não morgar e não desistir, entende? Só não chega o final
final da corrida é quem para no meio. Entende? Quem continuar correndo, você não pode chegar. Você pode não chegar em primeiro lugar, mas você vai cumprir a missão. Entende? Tenha sempre isso em mente. Então, esses são os 5 pontos em relação ao domínio dos sentimentos. Reforço para quem está com o livro aí, tá lá na página 98. Deixa eu conferir aqui. Ah, tá. Essa frase eu quero citar. Considerará uma questão de honra estar senhor de si mesmo e não se deixará arrastar inerte pela corrente que arrasta os outros. É uma questão de honra você dominar a sua vontade. É uma questão de princípios. Desafie-se a ser senhor de si. Desafie-se a se dominar. Nós precisamos de uma decisão convicta para ser senhor de nós mesmos. As ferramentas, elas funcionam diante de uma decisão consistente. E aí, vou usar uma outra frase que fala assim: o domínio de si mesmo, com efeito, implica na reconquista do eu em face das 1000 sugestões do mundo exterior, mas implica também, sobretudo, o império da inteligência sobre as potências da sensibilidade. O que você tem que entender? Não são os fatores externos que fazem com que você não consiga fazer. Você é o único responsável por isso. Ah, mas eu vi pornografia porque o pessoal do trabalho só fica falando besteira, ou porque a minha esposa não tá se cuidando, ou porque o meu marido, eu perdi a paciência com o meu marido porque ele enche meu saco. Eu xinguei meus filhos porque também não me ajudam em nada, eu fico sobrecarregada. Não. Você xingou seus filhos porque você não faz um exercício de autodomínio, que você não educa a sua vontade. Você traiu sua esposa que você escolheu sucumbir às paixões mais baixas. O domínio de si é responsabilidade pessoal e individual. Nós temos ferramentas externas para ajudar no processo, mas eu não tenho ferramenta externa para ser responsável por. Sabe aquela tentaçãozinha de Adão e Eva? Mas Adão, como que você comeu essa maçã? Ah, foi Eva que me deu. Foi a serpente que me deu. Essa tentação está em nós até hoje. A gente constantemente faz esse movimento de culpa externa, né? A culpa sempre está fora de nós. O próximo passo está na meditação, que eu comentei. E aí, para quem está acompanhando no livro, está na página 124 do livro. Deixa eu até abrir aqui, para conferir se é essa mesmo. Isso mesmo, na página 124. E aí eu vou citar um trechinho aqui que fala assim: se o objetivo é, por exemplo, chegar à resolução de parar de fumar, examinaremos todos os inconvenientes de fumar, sem omitir nenhum, desde o escurecimento dos dentes até os 100 francos por ano que custa um único cigarro fumado depois do almoço. Consideraremos a tão justa observação de Tolstói de que o tabaco diminui a penetração do espírito. Tentaremos um dia de perfeita lucidez intelectual, seguir uma sutil dedução filosófica e continuá-la depois. Basicamente diante de todas as decisões que você tomar, analisa todos os prós e os contras, todos os porquês que você tem de fazer cada uma das coisas, entende? E analisa com riqueza de detalhe. Quem já assistiu aquele filme Prova de Fogo, que conta a história de um casal, eu acho que é esse mesmo, conta a história do casal que tá separando e tal, e a esposa vai orar pelo marido. Eu lembro que... Não, mentira, tô confundindo Quarto de Guerra com Prova de Fogo. Eu quero falar do Prova de Fogo, que o cenário é o mesmo. No Prova de Fogo, o casal tá tendo uma crise no casamento e tudo mais. E aí eu me lembro que os dois, o marido e a esposa, recebem o mesmo conselho. Anota numa folha de papel todos os motivos que você tem para se separar e os motivos que você tem para ficar casado. Anota numa folha de papel todos os motivos que você tem para matar o seu marido e todos os motivos que você tem para não matar o seu marido. 99% das vezes, os motivos que a gente tem para não fazer algo errado ou para fazer algo certo são muito maiores. Os benefícios que você tem seguindo sua dieta são muito maiores do que os benefícios que você tem comendo o chocolate que você quer comer. E aí, você
precisa meditar, você precisa pensar sobre as coisas. Não é deixar a vida ir levando, entendeu? Vai vivendo, e aí uma hora acorda e assusta e não fez nada. Não, pensa a sua vida, pensa as suas escolhas, pensa o que você está fazendo, pensa a educação que você está dando para os seus filhos, pensa o que você está comendo, pensa a esposa que você está sendo, pensa isso. Pensa se não tem jeito de você melhorar, pensa o que você precisa fazer diferente. E aí, é tão importante pensar os atos, porque eu falei isso na sexta-feira, mas eu acho relevante reforçar. A vida é feita de pequenos atos heróicos. Às vezes, nem quando tá ali no início de namoro, na paixão, a gente fala que não, eu morro por fulano. Eu daria minha vida por essa pessoa. Dificilmente você vai ter a oportunidade de realmente dar a sua vida. Dificilmente você vai ter alguém com uma arma na sua cabeça falando que vai matar o seu marido ou a sua esposa. Dificilmente você vai ter uma oportunidade assim. Dificilmente você vai ter a oportunidade de ser mártir por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito dificilmente. Muito dificilmente você vai ter um fuzil apontado para sua cabeça dizendo assim, você nega o nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou te matar. Dificilmente você vai ter isso. Mas todos os dias você tem uma oportunidade concreta de amar nosso Senhor. Todos os dias você tem uma oportunidade concreta de amar sua esposa. Quando você respira, ao invés de responder ela mal. Quando você pega lava a xícara de café na mesa, na pia, ao invés de deixar ela em cima da mesa. Quando você prepara um almoço gostoso para o seu marido ou para sua esposa, ao invés de fazer uma comida de qualquer jeito. Quando você senta e escuta o que seu filho tem para falar, ao invés de entregar um celular para ficar livre dele logo. Isso são os pequenos atos heróicos. Isso é que nos faz santos. Nós ficamos esperando e ficamos muito admirados com as experiências místicas e sobrenaturais que os santos têm. Mas se você vai ler lá, por exemplo, O Caminho da Perfeição, o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, quando ela chega no nível de ter uma experiência mística, ela já estava vivendo o campo humano com uma qualidade extraordinária. Todo mundo fala que a Santa Teresa converteu depois de não sei quantos anos de Carmelo. Ô minha gente, pelo amor de Deus. Se você ler a história dela, se você vê o que é ela sem converter antes, no início, antes dela ter tido uma experiência mais reveladora com o Nosso Senhor, ela padeceu doenças absurdas, dores surreais. Feliz da vida por poder oferecer isso para Nosso Senhor. Aí a gente compara os nossos pecados graves, os nossos pecados veniais, a nossa frouxidão espiritual, com a falta de conversão de Santa Teresa d'Ávila. Minha filha, nós temos que comer muito capim para não ser convertida como ela não era nos anos de Carmelo. Mas falta muito capim pra gente. Vocês não estão entendendo. Então assim, os pequenos atos heróicos cotidianos, eles definem o processo de educar a minha vontade. Ele define o processo de santidade mesmo. Sabe, o Padre Léo gostava muito de falar disso, né? Que os jovens querem reformar o mundo, mas não estende a cama. Isso é verdade. Você quer sair evangelizando um monte de gente, mas você não está dando conta. E aí, não quer dizer que você não tem que sair para evangelizar porque você não está dando conta de casa. Não é. Mas o esforço tem que ser duplo. Você precisa se esforçar para ser dentro de casa e sair para evangelizar. Uma coisa não substitui a outra. E aí, frase do autor. Raras são na vida as ocasiões de realizar ações estrondosas. Os pequenos sacrifícios que são às vezes os mais mortificantes e os mais extenuantes, os ganhos modestos, mas seguros, os atos fáceis, mas repetidos, é que se tornam hábitos invencíveis. Basta pouco a pouco a cada dia, se a cada dia realizarmos esse pouco. Com efeito, o homem corajoso não é aquele que realiza corajosamente todos os atos da vida. É o aluno que, apesar da repugnância, obriga-se a levantar para procurar uma palavra no dicionário, que acaba sua tarefa, apesar do desejo de descansar, que termina a leitura de uma página tediosa. É nessas 1000 ações aparentemente insignificantes que se tempera a vontade. Devemos, na falta de grandes esforços, realizar a toda hora os pequenos excelentemente e com amor.
Você daria a vida pelos seus filhos. Você daria a vida pelo seu marido. Dificilmente você vai ter uma oportunidade de ser morto no lugar delas. Então dê a vida estudando para ser uma mulher melhor. Dê a vida por eles estudando para ser uma mãe melhor. Dê a vida para ser um marido melhor. Essas coisas nós não nascemos sabendo. Nós precisamos aprender a ser. Nós precisamos aprender a ser católicos, aprender a ser bons, aprender a ser virtuosos. Isso é aprendido em pequenos atos heróicos realizados diariamente. Não é ficar um mês sem comer que vai te fazer perder muitos quilos. É comer pouco todos os dias que vai fazer com que você perca muitos quilos. Vocês estão conseguindo compreender até agora? Já deu para tomar um couro? Que se não deu, não está funcionando. E esse livro é muito assim. Cada página você toma um couro particular, sabe? E reforço, isso aqui que eu tô falando é assim. Bem pouco, tá? Do que tá aqui. O próximo ponto é importantíssimo, que até agora eu falei muito, aliás, apesar de ter associado, eu falei muito do pensar, das ideias. Mas a reflexão meditativa, ela é indispensável, mas isolada, ela é impotente. Eu preciso transportar aquilo que eu penso naquilo que eu faço, que é o que eu acabei de comentar. Eu posso ter um desejo enorme de ficar magra, mas se eu não saio da minha cama e malho, isso não vai acontecer. Se eu não controlo a minha boca na hora que eu vou comer, isso não vai acontecer. Então eu preciso definir com clareza o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Se o meu desejo é saber mais da igreja, quais vão ser os livros que eu vou ler? Quantas páginas eu vou ler todos os dias? Como que isso vai funcionar? Entende? Ah, não, eu quero... Sei lá, você pode pensa no que você está querendo fazer de sua vida. Às vezes você vai falar comigo assim, Carol, eu não pensei em nada. Ótimo, definir quem você quer ser. É a sua meta agora. É o movimento de educação da vontade que você vai precisar fazer. E aí definir claramente quais são as ações concretas que você vai fazer diante disso. O 8º ponto são os meios de combater os inimigos. E aí tá lá na página 189. Lembra que eu comentei que a gente tem 2 inimigos principais, que é a preguiça e a sensualidade? Então eu vou ler um trechinho aqui, vou comentar sobre ele, que fala assim: mas se o triunfo é possível, ele não é fácil. Aqui, como de tudo, quanto mais desejável é a conquista, mais custa esforços e habilidade perseverante. Os remédios são vários, como são as causas. É urgente, primeiro, combater as condições imediatamente predisponentes. Aí vamos lá, só para explicar essa frase. Qual é normalmente o pano de fundo que atrapalha qualquer coisa que a gente quer fazer? Quais são as coisas que a gente precisa corrigir imediatamente? Se eu quero fazer exercício, se eu quero comer melhor, se eu quero ser uma mulher virtuosa, se eu quero ser um bom católico, se eu quero ser um bom marido, se eu quero ir para o céu, qualquer que seja a sua definição imediata. Regrar vigorosamente o sono, deitando somente quando se está cansado e levantando logo depois de acordar. Evitar camas muito macias que convidam a longas preguiças da manhã. Se nossa vontade for muito fraca para lançar-nos fora da cama logo ao acordar, é bom pedir a ajuda de alguém, sem receio de incumbi-lo dessa função, para que nos obrigue a levantar apesar dos nossos protestos. Aí tem uma série de outros conselhos, e aí eu vou falar deles ao invés de ler. Se eu perco a primeira batalha do dia, que é para o despertador, dificilmente você vai ganhar qualquer outra coisa. Um dos desafios que eu coloco aqui para você é o minuto heróico. Acaba com essa vida de 10 minutos de soneca no seu celular. Despertou? Levanta. Coloca o celular para despertar no horário que você tem que sair da cama. Não faça concessões. Pequenas concessões geram grandes desvios. Você faz uma primeira concessão de dormir mais 10 minutos. Depois você faz outra concessão de comer mais um pedaço de bolo. Depois você faz outra concessão de ficar um pouquinho mais na internet.
Depois você faz outra concessão de comer mais um pedaço de frango no almoço. Aí você vai fazer uma concessão de comer uma sobremesa. E aí você vai fazer uma concessão de conversar um pouquinho com essa amiga. O que tem? Não tem nada demais. Aí você faz a concessão de conversar com ela todos os dias no celular. E de concessão em concessão você vai cair em adultério e vai trair sua esposa. Ninguém cai de repente na cama do outro para trair a esposa. Ninguém de repente. Não é assim que funciona. Raríssimos são os casos de alguém que teve um excesso de fúria e deu um tiro na outra pessoa do nada. Isso dificilmente acontece. Normalmente existem várias pequenas concessões. O Marcos mandou aí, eita. Mas, cara, é isso. Nós não temos, muitas vezes, consciência da gravidade daquilo que nós fazemos. A maior parte dos adultérios, eles acontecem por pequenas concessões. Você faz a concessão de parar de cuidar da sua esposa, de parar de admirar o seu marido, de falar mal, você começa a falar mal dos seus filhos. Você vai fazendo concessões. Quando você vê, cara, você tá na pior besteira que você podia ter feito. Então, nós precisamos parar nas pequenas concessões. Não faça a concessão de ficar mais 10 minutos na cama. Não faz a concessão de comer mais um pedaço de bolo. Não faz a concessão de deixar para estudar amanhã. Faça hoje. Se você morrer amanhã, você não vai poder ter feito. Entende? Faz hoje. Se comprometa hoje. Entende? Seja zeloso. Zeloso com a hora de dormir, com a hora de acordar. Para os jovens aí que estão me escutando, cara, não tem como ordenar a sexualidade se você não ordena a sua vida. Não tem como. Se você fica até tarde da noite, todos os dias, mexendo na internet, dificilmente você vai ordenar a sua sexualidade. Você não vai parar de cair no pecado da masturbação. Porque você não larga esse telefone, você não dorme no horário, você não acorda no horário. Você não consegue impor sobre si disciplinas simples. Como que você vai conseguir impor grandes disciplinas? Então, faça esse movimento diário, entende? Perdi hoje, ótimo, amanhã vai ser diferente. Perdi pra cama hoje, amanhã vai ser diferente. E aí eu me lembro, por exemplo, dos meninos aqui da casa, eles acordam muito cedo. Os rapazes acordam bem mais cedo que as moças. Tipo, 5 horas da manhã os caras estão de pé pra estudar. E a gente morre pra acordar às 6. Isso também porque a mulher demanda mais sono, enfim, né? Não vou entrar no mérito. Mas o que o Vitor faz, por exemplo? O Vitor deixa a janela aberta. Ele não fecha a cortina. Porque ele sabe que se ele deixar o quarto escuro, ele não vai acordar às 5 horas da manhã. O quarto fica quentinho, escuro, confortável, ele vai querer dormir. Então, este tipo de ajuste é necessário. Entende? Às vezes você não está conseguindo malhar porque você não tem uma qualidade de sono adequada. Você não está comendo adequadamente, você só come o que você gosta. Eu não gosto de verdura, eu não como verdura. Você não vai ter disposição e vitamina o suficiente no seu corpo para fazer aquilo que você precisa fazer. Você não vai ter disposição suficiente para servir as pessoas que estão ao seu redor. Você não vai ter disposição suficiente para rezar. Não tem energia no seu corpo, você só come o que você gosta. Arroz, batata, bife e tomate. Fih, tem que encarar o jiló, entende? O jiló te treina pro amargo da vida. Eu amo o Padre Raimundo, ele sempre fala isso, né? Bolo de jiló. Sabe por que ele fala de bolo de jiló? Não é porque ele gosta de jiló, não. Talvez ele até goste, mas a referência que ele está fazendo é uma referência que o jiló te lembra que a presença do amargo na vida é real. Ele está ali. Você precisa aprender a lidar com isso. Então, um dos movimentos, os meios de combater esses inimigos que a gente tem, ele está muito ligado a essas pequenas concessões, entende? A esses movimentos mais concretos mesmo de autodomínio, sabe? De exercitar de fato a própria vontade. E aí, vou dar um exemplo. E eu gosto muito que ele fala isso. Para o pessoal aí que quer estudar. Ele fala isso no livro, ele fala assim: ah, mas eu começo a estudar, eu tô cansada, eu paro. Você não tem que parar, você tem que continuar. Eu falo isso por experiência própria. Você tá morrendo de sono, continua estudando mais meia hora pra você ver se o sono vai embora. Ele vai embora, gente. Você vence ele no cansaço. Isso é pra qualquer coisa que a gente for fazer. Vai fazer uma vigília, dá sono, vai dormir pra você ver. Você tem que ficar, permanece. Quantas vezes você acaba a vigília e tá dispostão? Animadão. Dá pra fazer um monte de coisa depois. Por
quê? Porque você fez um movimento de vencer, de forçar o sono. E aí, pra vocês se identificarem, tá lá na página 205. Outros preguiçosos reconhecem que não lhes falta tempo, mas dizem que é inútil pôr-se a trabalhar quando não se está disposto. O espírito fica pesado, sonolento, não faz nada que vale a pena. Assim, dizem ele, renunciamos a trabalhar de manhã, dado que o tempo que perdemos até ficarmos devidamente dispostos. Que erro! Se o sono foi profundo, é sempre possível, perseverando um quarto de hora nesse esforço, ficar devidamente disposto. Ah, eu não vou rezar, Meu pai fala muito isso. Ah, não, eu vou à missa quando eu fico com vontade. Meu pai, se o senhor ficar querendo, ficar com vontade para fazer as coisas, se o senhor trabalha quando o senhor tem vontade, isso não é assim que funciona. A gente faz aquilo que é necessário. Eu preciso usar o sentimento em direção ao benefício maior. Rezar vai me fazer ficar mais calmo. Rezar vai me pôr mais perto do céu. Rezar vai me deixar mais íntimo de Deus. Isso tudo precisa prevalecer à preguiça momentânea, ao prazer momentâneo de querer morgar, entendeu? Eu quero morgar e não quero fazer nada. Então, não fazer as coisas porque não tá com vontade, isso é desculpa de criança, tá? Criança é que você manda tomar banho e fala que não quer tomar banho. Mas ela tem que tomar banho a si mesma, porque quem manda é o pai dela. Então, seja pai de si mesmo. Seja pai das suas paixões pirracentas, entende? Quem manda é você. Por quê? Porque você tá mandando. É assim que você faz com seus movimentos baixos. Ah, vou estudar agora. Não, tô com preguiça. Isso é um diálogo interior, tá? Quem manda é você, gente. Você vai fazer o que você quiser. Não vai fazer o que o corpo quer, não. Você faz o que você quiser. Fora, e aí eu vou fazer uma adendo. Fora quando você tá doente. Realmente, a pessoa tá anêmica. Rafael, esses dias foi morgada aí. Aí é outros 500, entende? O corpo não obedece mesmo, mas na plenitude das suas capacidades, você faz o que você quer. Entende? Você não tá fazendo ainda o certo, é porque você não quis o suficiente. Entende? Você ainda quer, na verdade, você quer, é igual aquele memezinho que é clássico, né? O que nós queremos? Emagrecer, como nós queremos? Comendo de tudo. É isso que existe dentro de nós. A gente até quer só o benefício, eu não quero esforço. Eu não quero correr a maratona, eu só quero o troféu. E isso aí a gente já viu que não tem jeito, né? Que isso aí não tem como. Antes até de... já entrando, né? O 9º conselho, ocupar-se sempre de assuntos elevados para não ser arrastado por assuntos mesquinhos. Isso é muito importante. Cara, você não vai conseguir ser uma esposa melhor se você assiste novela das 8 na Globo, que dá um monte de péssimo exemplo de matrimônio, que só fala de adultério. Você não vai conseguir ser o marido melhor se você tá cercado de amigos que falam que você é um saco mesmo essa vida de casado e que bom era quando vocês eram solteiros. Você não vai conseguir pensar no céu se você assiste filmes e lê livros e escuta músicas que são apelativas sexualmente. Cara, é incompatível. Vocês lembram que eu já falei que nós tendemos àquilo que é ruim, cara. A gente tende àquilo que é mais... A concupiscência do pecado, ela tá aí. Você vai tender é ao adultério, não é a fidelidade. A fidelidade requer esforço. Então, pra ser fiel, você tem que se esforçar. Você tem que povoar e se cercar tanto de conteúdo que te ajude, quanto de pessoas. Você precisa ter ao seu redor pessoas que vão te motivar, entende? Que vão te animar. Igual, tem um amigo meu, acho que hoje ele nem entrou, o Teu. Eu vivo motivando o Teu nos empreendimentos empresariais dele. Porque, cara, ele é um cara muito talentoso, ele é muito bom, eu sou muito fã dele, sabe? Ele é barbeiro, ele corta meu cabelo, sei lá, desde que a gente estava no colégio, tem uns 15 anos isso. Ele é realmente muito bom. E eu sei o tanto que ele é bom, cara. Então, eu preciso ser esse amigo que vai estar do lado e dizer, velho, você é bom, vai e faz. Entende? Vai e se lança e se joga. Se der errado, a gente vê depois, entende? Vai. Muitas vezes nós nos cercamos de pessoas que não nos motivam e nós também somos essas pessoas. Não, é difícil, não, você tem
arrasando, a trabalho mesmo. Não, cara, se cerque de pessoas que vão te motivar. Até porque é um dos conselhos que o autor dá no livro. Faça compromissos públicos. Lembra que eu falei que você precisa usar suas paixões em favor de você? Nós somos pessoas orgulhosas e soberbas. A gente não quer passar vergonha na frente dos outros. Quando eu faço um compromisso público, o movimento da minha soberba me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer. Sabe por quê? Porque vai ficar muito feio se eu não fizer. Todo mundo vai saber. Estão conseguindo compreender o raciocínio do compromisso público? O compromisso público daquele que você quer fazer, ele vale por causa disso. Combina com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com sua mãe. Amor, eu vou acordar todos os dias, eu não vou mais colocar a soneca. Cara, você vai querer levantar só para não passar vergonha? A Angélica tá ali assim, fazendo joinha. Cara, isso funciona, não é zoando. Aquilo que você tá tentando fazer, que você não tá conseguindo, faça compromissos públicos. Eleja um amigo que você sabe que é confiável, que tá torcendo por você. Eleja essa pessoa para te cobrar, para encher seu saco. Gente, eu tenho um problema com a inconstância. Eu sempre tive, tá ligado ao temperamento, um monte de coisa, né? Mas um monte de muleta que eu posso dar aqui, né? Mas a questão é que eu não chegava no final do livro. Minha prateleira inteira tinha um monte de livro pro caminho. Tipo, eu chegava no meio e trocava de livro. E aí eu já era amigo do Ederson, meu noivo, nessa época. Eu falei com ele, falei, eu não termino, cara. Você precisa me ajudar. Cara, ele infernizava a vida. Eu ficava nervosa. Porque ele infernizava a minha vida. Você já leu? Você já acabou o livro? Você sabe que você não pode pegar outro livro antes de acabar, né? Porque você já acabou? Gente, eu ficava irritada. Coléricos são ótimos pra você fazer compromisso público com eles, porque eles vão infernizar a sua vida, não é zoando. Mas funcionava. Aí, eu ficava tão irritada que eu acabava o livro. Porque eu sabia que ele não tinha minha paciência. O que acontecia? Eu passei a chegar ao fim do livro sozinha. Hoje ele não precisa me cobrar mais. Ele não precisa me corrigir. Embora às vezes ele até precise. Às vezes fala, amor, você tá empolgando. Controle acaba o que você tá fazendo, né? De vez em quando ele tem que dar uma controlada em mim. Mas hoje eu já sou uma pessoa muito mais constante. Eu já sou uma pessoa muito mais organizada. Mas eu precisei fazer compromissos públicos. Então faça esses compromissos. Aquilo que eu comentei de fazer... de ocupar-se com coisas elevadas. E aí eu vou ler um outro trechinho que ele fala assim. Quando o espírito não tem ocupações elevadas, não tarda em ser invadido por preocupações mesquinhas. Quem não faz nada tem tempo para moer e remoer suas pequenas contrariedades. Essa ruminação, longe de alimentar o espírito, arruína-o. A força dos sentimentos não canalizada, não podendo ser utilizada para fertilizá-los nas altas regiões da nossa natureza, expande-se nos porões da animalidade e se corrompe. Quanto à vontade, quase não é preciso lembrar com que rapidez ela se atrofia no homem ocioso. Todo esforço torna-se doloroso para ele, tanto que ele encontra o meio de sofrer lá onde o homem ativo nem supõe a possibilidade de um sofrimento. Como é diferente o trabalhador. Sabe por quê que tem uma diferença tão grande dos homens do campo de antigamente para a nossa geração? Porque os homens do campo andavam muito ocupados. E nós, com todas as facilidades da vida, passamos a ter tempo demais. Sabe por que você fica nutrindo e remoendo inveja, ciúme, quarta camadice? Você tem tempo. Se você estivesse ocupado servindo os outros, você não tinha tempo para isso, não. Se você estivesse realmente ocupado em cumprir a sua obrigação, você não tinha tempo para isso. É só a gente olhar. As pessoas mais maduras, com a vontade dominada, são exatamente as pessoas que estão muito ocupadas. O fato de estar muito ocupadas... A Janete perguntou se tá falhando o áudio pra todo mundo. Tá falhando o áudio pra todo mundo, gente? A Janete perguntou aqui. Ô, Janete, eu não te ouvi. A Angélica que ouviu. Tá falhando o áudio? Ou tá correndo tranquilo? Me responde aí, galera.
Pedro, Ziel. Pra mim tá falhando. Que a Janete comentou que tá falhando. Eu tô sem saber se tá falhando. Carol, pra mim tá legal. Tá legal? Ô, Janete, tenta desligar e ligar de novo a internet pra ver. A Daniela falou que tá falhando um pouco. Agora eu fiquei na Não é dúvida. toda hora mesmo, não. Não é toda hora mesmo, não. Às vezes só volta, diminui, às vezes dá uma parada na imagem. Mas eu vou desligar aqui, eu vou sair e volto, tá? Tá. Se mais alguém percebeu que tá falhando, manda aí pra mim. Seja no Instagram, seja no Meet. Porque né, foi a Dani, a Daniela e a Janete que comentaram. Mas aí, seguindo... Perdi até onde é que eu tava. A questão do tempo. Ocupe-se. Sabe? Tem tempo. Vai fazer um curso, vai ver uma live, vai seguir gente que vale a pena, vai servir as pessoas, sabe? Tá com tempo? Vai fazer um bolo gostoso pra sua esposa, pro seu marido, pros seus filhos, pro seu pai, pra sua mãe. Quantos jovens aqui que estão comigo nunca fizeram a gentileza pro pai e pra mãe? Tá com tempo sobrando? Seja útil. Isso vai impedir pensamentos inúteis. E tem outras ferramentas também, como a questão da ejaculatória, né? Tem uma ejaculatória que eu gosto muito, que é Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Cara, repete ela o dia inteiro se for necessário, mas domina os pensamentos sabotadores que você tem. E aí, só para repassar as 9 ferramentas que eu dei antes de eu ir para alguns outros conselhos que eu quero dar. Tomada de consciência dos inimigos, a consciência do poder que os sentimentos têm sobre as ideias. Nós somos movidos, nós precisamos usar o sentimento para mover as ações, né? Não somente as ideias. Ter claramente onde eu quero chegar, a meta. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Ter consciência de que a vida adulta requer renúncia e sofrimento. Isso faz parte da vida adulta, não dá para ter outra escolha. Isso não quer dizer que nós somos infelizes não, tá, gente? A vida adulta é muito feliz, de verdade. Eu sou muito mais feliz hoje do que eu era quando criança, por mais que não possa parecer. Quando a gente toma consciência de que o sofrimento faz parte da vida, o sofrimento não dói mais, entende? Ele faz parte, ele tá ali, ele serve para me amadurecer, para me modelar, para me fazer merecedor do céu e da eternidade. Eu expliquei, né, como é que a gente procede diante dos sentimentos, dos pensamentos bons e ruins. A questão da meditação, que é contemplar concretamente as razões das coisas. Agir, né, a reflexão meditativa é indispensável, mas isolada ela é impotente. Dei os meios de combater os inimigos, que eu falei da questão dos pequenos atos heróicos, de levantar da cama no horário. E, por último, eu dei o conselho de ocupar-se de assuntos elevados. Carol, o que são assuntos elevados? Assuntos elevados são assuntos que alimentam as suas virtudes ao invés dos seus vícios. Falar mal dos outros é algo que alimenta seus vícios. Dormir demais alimenta a preguiça. Assistir filmes que trazem exemplos de virtude alimentam a sua alma de coisas elevadas. Ouvir músicas, ler histórias de santos alimentam a alma de coisas elevadas. Vocês estão conseguindo compreender aí, né? E aí alguns outros conselhos para reforçar. Fazer compromissos públicos, cercar de pessoas que vão te ajudar no processo, eleger quem vai te cobrar, povoar o seu imaginário de boas referências. Isso é muito importante, muito, muito, muito importante. Vá lá no Instagram da Ana Paula Barros, Salas em Caritate. Ela tem destaque lá de uma lista imensa de filmes onde você vai poder ver exemplos concretos. Eu me lembro que tem uma saga, né? São 12 filmes, saga Love Combs. Love, não sei pronunciar não. Ajuda aí, Angélica. Love Combs, a Angélica tá falando aqui. Essa lista de filmes, eu me lembro quando os meninos, nós, né? Eu sempre lembro da Larissa. Eu falei assim, não, Larissa, você tem que ver o filme. Você vai ver que seu nível de exigência de homem está muito baixo. Da onde
Meu nível de exigência é super alto. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falou um monte de coisa. Aí fomos ver o filme. A hora que acabou o filme, ela tá assim, realmente, meu nível de exigência estava muito baixo mesmo. Tava muito ruim. Porque assim, quando você olha a história daqueles homens e daquelas mulheres, você olha pro seu sofrimento e você fala, gente, pelo amor de Deus, eu tô reclamando de nada. Eu tô parecendo uma criança mimada. Que reclama porque meu marido deixou a toalha molhada em cima da cama. Ou porque tem pelo de barba no meu sabonete. Ou porque o café ficou amargo. Gente, isso é ridículo. Sério. Isso é muito pouco. Para os que são casados há muito tempo aí, sabem bem. A vida a dois tem exigências bem maiores do que essas pequenas contrariedades, esses pequenos sofrimentos. Um outro ato muito eficaz no processo da educação da vontade é fazer atos concretos de mortificação. A mortificação, ela tem o poder de ir nos acostumando à contrariedade. Então, por exemplo, quando você for almoçar, escolhe uma das coisas que está no almoço para você não comer. Escolhe não entrar na rede social. Toda segunda-feira eu não vou entrar nas redes sociais, eu vou ligar para algum dos meus amigos. Ou vou ficar mais tempo com meu filho. Ou, entende? Faça mortificações e vire a chave da mortificação em atos de serviço para os outros. Tire algo, faça as coisas que te contrariem, principalmente no movimento de servir os outros. Entende? Você vai tirar a carne na sexta-feira, mas ao mesmo tempo você vai fazer uma comida gostosa para sua esposa. Você não tem o hábito de cozinhar na sexta. Você vai fazer um bolo para os seus filhos, ou filhos, você vai fazer um bolo para sua mãe. Mas faça movimentos diários de mortificação associados a exercícios concretos de serviço. Quem assiste o Ítalo aí sabe, sirva trabalho, seja forte, não enche o saco. Aproveite. Gente, ao invés de reclamar, serve. Ao invés de criticar, faz. Ame. A Aline Cantarelli é alguém que eu sei que eu amo de paixão. Ela fala muito isso. Ame primeiro. O movimento de amar primeiro transforma as pessoas. E por último, seja corajoso. Tenha virilidade. Santa Teresa fala muito isso. Mulheres sejam viris. Virilidade não é privilégio, né? Não é virtude só masculina, não. Mas sejam homens e mulheres corajosos. Não conseguiu fazer? Levanta a cabeça, sacode a poeira e comece de novo. Mesmo que você tenha que começar de novo centenas de vezes. Mesmo que você tenha que começar de novo, de novo, de novo, de novo por vários dias. A questão maior tá no lugar de continuar fazendo, entende? E não se esmurecer e desistir. Reforço, só não chega no final da corrida quem desiste. Não é quem anda devagar. Quem corre, quem anda devagar vão chegar do mesmo jeito. Só não chega quem desiste. E aí reforço mais uma vez a frase de São João Paulo II. Santo é o pecador que não desiste. O santo não é alguém que nunca fez errado, que nunca caiu, que nunca desistiu. O santo é quem continuou tentando e tentando e tentando e tentando e tentando até que aquilo se tornasse um hábito. A gente não ama Deus, Jesus, da noite pro dia. A gente ama fazendo todos os dias atos heróicos. Amém? Deu para aprender a educar a vontade aí, gente? Vai sair todo mundo dessa live, tudo com as vontades, tudo educada, tudo, quem dera, né? Se fosse fácil assim. Vou disponibilizar aqui no final uns comprimidos, tá? De educação da vontade, você toma e acabou, você tem uma vontade educada. Vou deixar o link aqui abaixo para quem quiser fazer o pedido dos comprimidos. É isso que a gente queria, né? Mas a gente só queria isso porque a gente é um bando de preguiçoso, tá? Não quer nada, não quer se esforçar para absolutamente nada. E é por isso que a gente não colhe frutos a maior parte do tempo. Se nós olharmos para os nossos avós, para os nossos bisavós, para aqueles que vieram muito antes de nós, eles são muito mais virtuosos até que nós, com muito menos acesso. A Janete mandou aqui, ela quer uma caixa grande. Tomar todinha, né, Janete? Alguém tem alguma pergunta, gente? A galera do Meet aí, que abre o microfone, quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta?
O pessoal do Instagram aí quer escrever nos comentários se ficou alguma dúvida ou quer ajuda com alguma coisa. Às vezes não conseguiu ter clareza com alguma coisa. Alguém quer perguntar? Tô naquele momento de... a Daniela mandou os 9 pontos. Vou mandar. Você já quer digitar aí? Você quer mandar depois? Eu não sei se vai dar pra entender. Aí, se tiver alguma coisa que você não entenda, a Angélica vai fazer o mesmo esqueminha da última formação. Vai digitar e mandar lá no grupo do... O pessoal do Instagram que só tem mensagem. a Angélica, pois é, eu vou contar pra vocês. A Angélica vai mandar aí no grupo, tá? O que acontece, gente? Quem fez as inscrições para participar das formações faz parte do grupo nosso no WhatsApp, em breve no Telegram, porque eu gosto mais do Telegram, é mais legal. A gente tem um endereço de e-mail e tem o número do WhatsApp, então a gente sempre manda as informações lá no grupo, né? A gente sempre faz um reforçozinho, a ideia é que a gente vai até avançando com materiais cada vez mais consolidados. Eu tô com a meta aí de preparar um material bem legal para a formação do mês que vem sobre maturidade. Então, esse benefício só tem quem está inscrito lá no Meet, quem está inscrito na formação. O pessoal do Instagram aí faz a inscrição para receber nas próximas. O Rafael mandou aqui que é importante criar uma rotina. Rafael, é fundamental ter rotina. É fundamental. Se você não impor a ordem na sua vida, você não vai conseguir educar a sua vontade. Você não vai saber nem o que você tem que educar. Então você tem que ter horário para acordar, horário para dormir, horário para fazer as coisas, entende? Você precisa ter horário para tudo, você precisa organizar os seus dias, entende? Se você tem a pretensão de estudar, por exemplo, você precisa definir qual dia da semana você vai estudar, quantas horas você vai estudar, o que você vai estudar. Ou não, minha meta é perder peso, minha meta é, sei lá qual que é a sua meta, é ir pro céu, entende? Se a meta é ir pro céu, a primeira coisa que você precisa fazer é aprender a ser católico. Você precisa ter uma rotina de estudo, catecismo da igreja, e aí eu sempre indico o São Pio X, que ele é mais fácil do que o amarelo, mas tem muito conteúdo disponível na internet, então a gente precisa ter essa rotina, é realmente fundamental. Rafael, muito obrigado pelo acréscimo aí, porque eu não tinha falado da rotina e ela é fundamental. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o povo do Meet. Amanda, tá tranquilo? Deixa eu ver aqui quem tá. Ziel, Dani, Janete, Pedro. Tá tranquilo? No Instagram também, sem perguntas. Se surgir alguma dúvida no processo, gente... Pode falar, Janete, depois eu termino. Uhum. Então você vai estar aí no Instagram amanhã, eu consigo ver, não é isso? Isso mesmo. Eu tô fazendo a transmissão no Instagram para isso mesmo, porque a gente tava com uma certa dificuldade de conseguir gravar, postar as gravações, era uma batalha espiritual tremenda, todo tipo de coisa acontecia. E agora tá ficando já salvo automático no Instagram, justamente para você poder conseguir voltar a ver, ou quem assistiu tudo quiser ver de novo. O Zé mandou aí que foi uma surra, tá sem palavras. Esse livro é uma surra, eu sou obrigada a concordar com você que ele é pesado. Mas vai estar salvo lá, Janete, você vai conseguir ver tudo. Obrigada, Carol. O Pedro mandou, agora é aplicar no dia a dia, né? Sim, e aí, Pedro, um ponto importante. Não coloca milhões de coisas para fazer, gente. Vocês não vão conseguir educar sua vontade da noite pro dia e de uma vez. Não é assim que funciona. Escolha o que você vai fazer. Escolha aquilo que é mais urgente. Entende? Coloque metas e vai galgando, entende? Vai, por exemplo, coloca aí a meta de fazer uma mortificação todos os dias, ou o minuto heróico, que é uma mortificação. Eu quero... Você tem que escolher, você quer fazer exercício físico, ou você quer ser um bom marido, ou você quer perder peso, ou você quer... Não dá pra querer tudo de uma vez, você não vai conseguir fazer, tá? Tenha metas aí pra que você consiga
metas possíveis, sabe? Coloca uma coisa de cada vez, não vai querer fazer tudo. O Marcos está perguntando aí, Marcos, esse livro aqui, ó, A Educação da Vontade, do Jules Paioti. Eu não sou boa na pronúncia, tá? Essas coisas estranhas, não. Mas é esse livro aqui. Foi sobre ele que eu balizei, né? Foi ele meio que o pano de fundo da formação que eu fiz na semana passada e nessa semana. Então, nós tivemos aí 2 encontros do Educação da Vontade. E aí, já adiantando as formações do mês que vem, me empresta o livro, Angélica? A galera ficou me pedindo aí, vamos fazer uma formação sobre temperamento, vamos falar de temperamento. O que acontece? Nós vamos falar de temperamento, mas nós vamos falar de outras coisas antes. Porque o que eu tenho visto muito? As pessoas vão lá falar sobre temperamento, mas num solo interior de imaturidade, num solo interior de infantilidade, de personalidade mal formada. Aí eu acho que é temperamento, quando na verdade não é. Esses dias a gente ria da Rayane, que cismou que era melancólica, ela é super sanguínea. Era pura quarta camadice. Ela acha que era melancólica. Então isso acontece, nós nos confundimos. Então, para poder falar de temperamento, nós vamos falar antes de maturidade e de personalidade humana. Então, os próximos 4 encontros, nós vamos ter 2 encontros sobre maturidade, 2 encontros sobre personalidade humana. Gente, não é fazer propaganda enganosa. Você vai ter ferramentas concretas para identificar onde você é imaturo. O que você está fazendo na sua vida que você é imaturo? O que você está fazendo na sua vida que você não tem uma personalidade formada? Por que essas coisas que a gente está falando são tão importantes? Porque às vezes a gente não é católico porque é imaturo. Entende? Você está tendo aí uma relação imatura com Deus. É fundamental a formação humana para que eu tenha uma formação religiosa. Eu preciso primeiro ser gente para depois ser católico. Por isso que a gente está fazendo um processo de formação humana primeiro. Porque senão a doutrina na vida lei pela lei vira uma bagunça. Então, próximo livro vai ser esse aqui, ó. Maturidade, do Rafael Cifuentes. Excelente, vai ser muito didático, muito pedagógico. Já estou preparando aí um material bem interessante para nós, para esse próximo processo de formação. Amém? Já que não tem dúvidas mais, já que está tudo tranquilo, fica só o couro ardendo e já aproveita o final de semana, já é sexta-feira, já tira aí sábado e domingo, ou sábado ou domingo, para sentar e se organizar. Definir de fato quem você quer ser, onde você quer chegar, o que você quer fazer da sua vida, sabe? Aproveita para se organizar mesmo esse final de semana. Faz aí um exame de consciência mais sincero, sabe? De quem você tem sido, que tipo de pai, que tipo de marido, que tipo de filho, que tipo de esposa, que tipo de amigo. Quem você tem sido? Talvez você está numa posição de achar e reclamar do mundo, quando você mesmo não está entregando nada direito, sabe? Você está levando uma vida bem medíocre. E tá aí achando que o mundo que tá ruim. Às vezes o que tá ruim é a sua forma de atuar no mundo. O mundo vai melhorar muito se você for mais educado, mais feliz, mais gentil, mais virtuoso. Dá pra melhorar bem. E amanhã tem lançamento na loja, gente. Me deram um bilhetinho pra me lembrar. Loja Chama de Deus. Vocês sabem que a gente tem como fonte de providência da comunidade a agência Gáudio, a loja Chama de Deus, o almoço uma vez por mês. Então, se programem, tem almoço esse mês de novo. A agência Gáudio está aí à disposição para fazer os seus serviços de comunicação, seja impresso, seja arte, seja virtual, a gente faz de tudo. E a loja Chama de Deus tem um monte de produtos. A gente tem véu lá, o véu vem super acompanhado com uma cartilha explicando. Não, tem muita coisa legal, gente. Produtos personalizados, exclusivos, entende? Você só vai achar na loja Chama de Deus, não tem em outro lugar. E a gente tem lançamento amanhã, eu tenho cólicas, ficou tudo muito bom, muito legal. Então amanhã, dia 1º de maio, especial pro Dia das Mães, a gente tem lançamento. Esse ano vai ser marcado de novidade, gente. Todo mês eu tenho aí um presentão para distribuir, que são novidades da loja. Então acompanha aí nas nossas redes sociais. Se você não segue ainda, segue lá a loja Chama de Deus, a agência Gáudio.
que amanhã tem novidade. Eu achei que eu ia dar um spoiler aqui, mas não vou dar não. Só amanhã. Acompanhe nas nossas redes sociais que vocês vão ver as novidades. Amém? Eu desejo aí no dia de hoje, sinceramente, que o Senhor venha regar os nossos corações com a água viva do Espírito, para fecundar tudo aquilo que foi colocado sobre nós, para fecundar tudo aquilo que Deus deseja que frutifique. Eu sei que é muita coisa mesmo, mas eu sei que Deus vai despertar no seu coração aquilo que é necessário para a sua mudança. O Senhor, Ele deseja para nós o céu mais do que nós somos capazes de desejar. E esse é o fim último de todas as coisas que nós fazemos. Então eu tenho certeza que o Senhor vai fazer fecundar no seu coração aquilo que é necessário para a sua santidade, para o seu céu. Então, eu desejo de fato hoje que sobre a intercessão poderosa da Virgem Maria Santíssima, ela derrame sobre nós a água viva do Espírito, ela fecunde os nossos corações, ela faça de nós solos favoráveis para frutificar os dons de Deus, as graças de Deus, sermos todos de fato cristãos autênticos, luzeiros em meio às trevas do mundo atual. Nós precisamos muito de santos. A igreja nunca precisou tanto de santos, eu acho, como ela precisa hoje. De fato, os santos são o luzeiro em meio à escuridão e às trevas. Nós somos chamados a buscar essa santidade. Confiante, de fato, na intercessão de Nossa Senhora, eu confio a vida de cada um que está aqui. Vocês estão sempre nas nossas orações e sempre pedindo ao Senhor que faça-nos homens e mulheres melhores. Sejamos homens e mulheres autênticos, como vai dizer o carisma da comunidade, a estatura da maturidade de Cristo. Essa é a nossa meta, essa é a nossa vocação enquanto chama de Deus. Configurar todas as pessoas a estatura da maturidade de Cristo. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só mais uma coisa que acabei de ver na cabeça aqui, depois a Angélica me xinga. Eu vou abrir uma caixinha na semana que vem de perguntas sobre maturidade. Então bota lá as dúvidas que você tem, bota lá o que você quer saber, o que você quer ouvir, para a gente vir ainda mais preparado para a formação da sexta-feira, tá? Então essa semana vai ter caixinha sobre maturidade. Pergunte o que você quiser. Amém? Beijo grande, gente. Muito obrigada. Deus abençoe a todos e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Carol. Com Deus. Com Deus, gente. Angélica.